A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses 1:3, que nos diz assim: recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que foste eleitos por Ele, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício, quando estávamos convosco. De fato, vos tornaste nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Oremos. Pai querido e amado Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta hora, nos orienta naquilo que devemos fazer. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra entre com poder em nossos corações e gere vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo ele escreve uma carta para os irmãos da igreja em Tessalônica, os tessalonicenses, e ele começa essa carta dando graças a Deus, no versículo 2, dando graças a Deus pela fé da igreja. Ele começa a agradecer a Deus. Que bom, né? Quando nós nos referimos a outras pessoas dando graças a Deus. E assim o apóstolo Paulo, ele está agradecendo a Deus pela fé que os tessalônicos tiveram quando ele esteve lá. Essa igreja era uma igreja que estava passando por momentos difíceis, de perseguições, sofrimentos, mas mesmo assim, eles não deixaram de ouvir a palavra de Deus. E Paulo, ele relata aqui no 3, né, a fé operosa do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Estes irmãos, meus queridos, eles se converteram, eles ouviram a palavra de Deus, se converteram e tinham uma fé, mas não uma fé qualquer, era uma fé operante, uma fé que praticava a palavra de Deus. E Paulo diz aqui no 5, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis bem como procedemos em vosso benefício, quando estávamos convosco. Paulo está dizendo aqui que quando ele foi falar com esses irmãos, quando ele esteve presente, ele não só foi falar com palavras bonitas, mas o poder de Deus estava nas palavras. O Espírito Santo estava atuando com curas, com libertações, com salvação de vidas. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você crê em Deus, em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus está atuando quando você lê, quando você prega esta palavra. É o próprio verbo, é o próprio Jesus Cristo na sua palavra atuando. Então, essa é a diferença do evangelho, da palavra de Deus pregada com o poder do Espírito Santo.
E ele diz assim: de fato, vos tornaste nossos discípulos e do Senhor. Paulo está dizendo aqui, olha, verdadeiramente vocês tornaram-se os nossos discípulos e do Senhor. Você tem ouvido o seu pastor? Você tem sido discípulo de Jesus e daqueles que têm te ensinado a palavra de Deus? Os tessalônicos, eles foram. Paulo diz, olha, de fato tornaste nossos discípulos e do Senhor, apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Aquela igreja estava passando por momentos difíceis, de perseguições, mas mesmo assim, eles acolheram, eles receberam a palavra de Deus na vida deles. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas receba essa palavra no seu interior. Receba a palavra de Deus no seu interior e ela vai gerar vida em você. Ela vai gerar fé, porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você lê, quanto mais você busca a Deus, mais a tua fé vai crescendo. E não está diferente, o contexto de hoje não está diferente do daquela época. Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de grandes sofrimentos, porque são momentos de perdas, momentos de luto, momentos de enfermidade, mas isso não pode impedir de você e eu recebermos a palavra de Deus com alegria. A palavra de Deus, ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso eu te convido neste dia buscar a palavra de Deus e receba no seu interior a força que vem do alto, a força que vem de Deus, porque é Deus quem nos revigora. É Deus que nos dá força para vencermos, para caminharmos. E ele prossegue dizendo, né? Apesar de muitos sofrimentos, recebeste a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo de Deus. Essa palavra, queridos, que eu estou falando não é minha, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. Então, receba com alegria. E ele diz, dessa forma, tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Ele diz que da forma como eles agiram, recebendo a palavra de Deus, eles foram padrão, eles foram exemplos para aqueles que estavam na Acaia, na Macedônia e na Acaia. Olha que lindo! Você tem sido exemplo de fé na sua casa? Você tem sido exemplo de fé na sua igreja? Você tem sido exemplo de fé no seu trabalho? Você tem sido exemplo de fé aonde você vai? Esses irmãos estavam sendo. Mesmo passando por momentos difíceis, eles estavam glorificando, adorando, louvando a Deus. Eu não sei qual é o seu momento, mas eu sei que o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, ele tem poder para fazer com que você e eu possamos dar graças a Deus em meio às lutas, em meio ao sofrimento. Porque a nossa fé, ela vem de Deus. Já falei, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele prossegue aqui no versículo 8 dizendo, porquanto a partir de vós não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso.
Oh, aleluia! A postura daqueles irmãos, a fé daqueles irmãos foram tão grande que aonde os apóstolos chegaram, eles não precisavam acrescentar mais nada, porque as pessoas já estavam vendo e já estavam ouvindo como aqueles irmãos reagiam através da palavra de Deus sendo pregada. Aleluia! E Paulo conta que eles foram recebidos com alegria. Aqueles irmãos deram testemunho do que Jesus faz nas nossas vidas. Que eu e você, meu amado irmão, independente das circunstâncias que nós estamos passando, nós possamos louvar, adorar a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que sai andando, gemendo e chorando, voltará com os seus moles nas mãos. Então, se a palavra de Deus nos diz isso, é porque eu e você temos condições, mesmo passando por momentos de dificuldades, pregar a palavra de Deus, anunciar o que Jesus fez e está fazendo nas nossas vidas. Que tenhamos um dia abençoados na presença de Deus. Oremos. Pai querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Assim como essa palavra agiu com poder nos corações dos nossos irmãos em Tessalônica, Senhor, age também neste dia em nossos corações. Realiza, Senhor, realiza o que é do teu querer e que é da tua vontade. E se tiver alguém neste momento, Senhor, passando por momentos difíceis, entristecidos, amargurados, que esta pessoa receba no seu interior a tua palavra e seja curada, seja liberta, seja salvo pelo teu poder e pela tua graça. Senhor, gere vida em nossos corações neste dia. Que a tua palavra entre com poder e que aqueles que nos ladeiam vejam que tu és o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que cuida, o Deus que salva, o Deus que abraça, o Deus que não nos abandona quando estamos em momentos de dificuldades,